Ana Denise está perguntando, quando dizemos que Cristo está em presença real na Eucaristia, ele ainda continua sendo onipresente em todo tempo e lugar? Sem dúvida. Deus é indivisível. A gente tem dificuldade de entender Deus, claro. Como é que o Cristo está no céu, está na hóstia, está em cada partícula? Será que é um Cristo que está aqui nessa partícula da hóstia consagrada, aqui na outra? Não, é um Cristo só, que está presente em tudo. Agora, é claro que a formatação da nossa inteligência não consegue entender isso, porque é um mistério que supera a natureza humana. Só uma inteligência divina consegue entender o mistério divino, entende? Assim como uma formiga não consegue entender o que eu falo para ela, o que eu penso, porque ela não tem a formatação da inteligência humana, nós não temos uma inteligência divina, então a gente não consegue entender. Mas o Cristo não se divide, né? Não se divide, é um Cristo, é o Cristo, não tem nem palavra para a gente dizer, né? É onipotente, onisciente, onipresente, que está ao mesmo tempo em toda parte. Uma pequena demonstração disso é quando ele multiplica os pães, logo depois ele anda sobre as águas, né? Senhor da matéria. Sabe, e não adianta, sabe, não adianta nem ficar pensando nisso, porque você se angustia. Não é que a gente não queira conhecer Jesus Cristo, não. Santo Agostinho, essa potência intelectual da igreja, um dia ele parou de pensar e disse, não, e diz que precisa ser socorrido por aquela imagem que a gente não sabe se é real, se é, né, daquela criança que ia lá no mar, pegava água e colocava no buraquinho. E Agostinho perguntou, o que você está fazendo? Eu estou colocando o mar no buraquinho, mas não cabe. É mais fácil eu botar o mar nesse buraquinho do que você botar a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça. Santo Agostinho parou de querer decifrar o mistério da Santíssima Trindade. Porque o sujeito chega às raias do desespero, porque, entendeu? Você quer uma coisa impossível para a sua natureza. Calma, deixa isso por conta de Deus. Deus não é para ser entendido, de Santo Agostinho, para ser adorado. E a gente adora exatamente porque não compreende, porque supera, é um ato de fé, né? Aí é que entra a fé. A ciência nunca vai explicar o mistério da Santíssima Trindade, porque a ciência tem um limite, o sobrenatural está acima, né? E a gente não deve se angustiar com isso. A gente acredita porque Jesus disse, Jesus é Deus, Jesus não mente, né? E não pode se enganar e não engana ninguém. O Toninho e a Osmarina de Santo André estão perguntando, como foi a vida de Jesus dos 12 até os 30 anos? Segundo a igreja, ele viveu ali em Nazaré. Não tem essa história de que ele foi para a Índia, lá na Índia aprendeu com os gurus a fazer milagres. Tem umas coisas que a gente lê por aí que eu não sei onde é que o pessoal encontra. E qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é o documento histórico onde você encontrou isso? Não tem. Então é chute mesmo, é fantasia. A igreja diz que o Cristo ficou em Nazaré, trabalhando na carpintaria de São José, e aí tem um sentido muito profundo, para mostrar primeiro a importância do trabalho, né? Paulo VI, quando visitou a carpintaria de São José, lá na Terra Santa, que existe lá esse lugar, né? Paulo VI disse, aqui é que Deus mostra a lição redentora do trabalho, ou seja, o fato do Filho de Deus ser o carpinteiro de Nazaré, né? Mostra como o trabalho humano é importante. Como é importante. É um dos aspectos que a gente precisa entender bem. Inclusive, eu gosto de dizer que o fundador do Opus Dei, né, o São José Maria Escrivá de Balaguer, ele colocou toda a espiritualidade do Opus Dei em cima do trabalho. O trabalho santifica o homem e o homem santifica o trabalho. O eixo do Opus Dei é o trabalho. E é mesmo, né? Quer dizer, quando o homem pecou, o que foi que Deus disse para Adão e Eva? O que foi que Deus disse para Adão? Adão, não era para a terra produzir espinhos e abrolhos, mas porque você pecou, Adão. Agora, meu amigo, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Ou seja, você vai ter que trabalhar.
E o trabalho, a igreja ensina muito bem, não foi colocado como castigo para Adão. O trabalho foi colocado com duas dimensões muito bonitas. Primeiro, como redentor. Porque o homem que trabalha, Sandro, não faz bobagem. Você quer ver um homem ficar perigoso? Ele ficar sem trabalhar. Mente vazia. Oficina do diabo, Dom Bosco, você lembrou muito bem. Né? Você pega um jovem que não faz nada o dia inteiro, meu amigo, cuidado. Entendeu? Agora, se ele entra no serviço às 8 da manhã, só para almoçar, volta, sai às 6, meu amigo, chega à noite, ele está cansado e vai dormir. Não tem droga, não tem farra, não tem violência, não tem nada. Então, o trabalho... veja, o Confúcio, que não era cristão, o Confúcio dizia, o trabalho é a sentinela da virtude. O trabalho é a sentinela, quer dizer, o trabalho vigia a virtude, não deixa você escapar da virtude. Né? Então, esse é um aspecto do trabalho. O outro aspecto do trabalho é que, pelo trabalho, a gente constrói o mundo de Deus. Então, Deus faz a gente digno, porque Deus faz da gente um colaborador dele na obra da criação. Eu me lembrei agora, o Catecismo da Igreja Católica tem um versículo, uma citação que diz que, um parágrafo que diz que Deus criou o mundo perfeito, mas não na sua plenitude. Não. E que o homem é convidado através do seu trabalho, através das suas obras, a ir chegando nessa plenitude, um dia, né, alcançar essa plenitude junto com Deus. Exatamente, é a importância do trabalho. Por isso que São Paulo coloca muito isso. Né? Então, Jesus viveu os 30 anos ali em Nazaré, trabalhando, para mostrar para nós que se ele, o Filho de Deus, trabalhou. E outra coisa, hein? Muito significativo, um trabalho extremamente humilde. Porque no tempo de Jesus já tinha médicos, já tinha advogados, já tinha filósofos, já tinha generais. Ele não foi fazer nada disso. Ele foi ser trabalhador braçal. Por isso que São José é protetor dos operários. O que Deus quis mostrar com isso? Que o trabalho é digno, qualquer que ele seja, até o mais inferior, que era o trabalho que São José fazia. O trabalho extremamente inferior. Né? Isso é muito importante, a dignidade que o trabalho confere à pessoa. É isso, por hora é isso, professor, as perguntas aqui. Ok? Bom, então, seguindo ainda aqui na nossa sequência, você quer passar para nós aí? A gente vai ver agora, a partir vai pegar mais a semana que vem, o programa da semana que vem, mas nós vamos entrar no seguinte: Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então aí, a igreja enfoca a pessoa de Nossa Senhora. Né? Por que Deus nasceu assim? Começa lá, São Paulo dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher, para ser igual a nós, né? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Gálatas 4:4. Essa plenitude dos tempos é uma coisa muito interessante. Os teólogos pensaram muito nisso. O que Deus quis dizer com isso? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Por que foi naquele tempo, há 2000 anos atrás? Por que não foi há 3000 anos atrás? Ou por que não foi hoje? Por que foi naquele momento da história? Algumas coisas interessantes aí, que os grandes pensadores cristãos da época colocavam. Deus preparou o mundo para o seu Filho vir ao mundo. Então preparou de que maneira? De duas maneiras. Primeiro, o Império Grego, que existiu antes do Império Romano. A gente sabe que Roma dominou a Grécia. Mas só que a cultura grega prevaleceu sobre a cultura romana. Então, os historiadores dizem que Roma engoliu a Grécia, mas a Grécia tomou conta do espírito romano. Tanto assim, se falava o grego em todo o Império Romano, né? Não era o latim de Roma que se espalhou pelo mundo, não, foi o grego. Se falava o grego na Turquia, se falava o grego no norte da África, se falava o grego, né, em tudo que era canto, só os hebreus ali que falavam o hebraico. Paulo falava o grego na cidade dele, onde ele tinha nascido, em Tarso, na Cilícia, que é na Turquia de hoje. Né? Então, há uma coisa muito interessante. O maior império que o mundo já conheceu na sua história
foi o Império Romano. Assim, claro, guardando as devidas proporções de cada época. Nunca um império, nunca um povo foi dono do mundo. E o Império Romano foi dono do mundo. Toda a volta do mar Mediterrâneo foi dominada pelo Império Romano. Quando era o imperador Augusto, Otávio Augusto, né? Então, em Otávio Augusto, Cristo nasceu e foi o imperador que levou Roma ao auge do seu poder. Então a gente fica pensando, quando o maior império teve o maior imperador, veio o Filho de Deus. É muito significativo isso. E aí outras coisas interessantes que os filósofos, os estudiosos cristãos colocaram. O grego, os filósofos gregos, fizeram como que uma pré-evangelização. Sim, os filósofos gregos, Aristóteles, Platão. Por que Santo Agostinho foi estudar Aristóteles, foi estudar Platão, São Tomás de Aquino também? Porque esses filósofos gregos, embora eles não fossem cristãos, mas eles colocaram uma metafísica, uma filosofia que ajudou o cristianismo a se explicar. E a língua grega, né, que perpassava todo o Império Romano, porque o Alexandre Magno, que tinha feito todo esse domínio do mundo lá por volta de 300 a.C., né, colocou o grego até em Alexandria, onde ele estabeleceu Alexandria, por causa de Alexandre Magno, colocou lá a grande biblioteca em Alexandria. Então, o Cristo, quando chegou, ele encontrou um mundo que tinha uma logística espetacular do Império Romano, porque o Império Romano construiu 100 mil quilômetros de estradas. Você sabe o que é isso? Daqui a Recife, são quantos quilômetros? Vamos dizer 4 mil quilômetros, 3 mil quilômetros. O Império Romano construiu 100 mil quilômetros, porque como ele dominou toda a volta do Mediterrâneo, ele tinha que ter estradas. Só que ele não tinha trator para fazer estrada, mas ele fez 100 mil quilômetros de estradas. Por que Paulo pôde viajar pelo mundo inteiro? Por que Pedro pôde sair de Jerusalém e bater até lá em Roma? Não é porque não tinha avião, não tinha carro, mas tinha os navios romanos, tinha as estradas romanas. Então essa plenitude dos tempos foi preparada por Deus, com a cultura grega, com a língua grega, que serviu de veículo de comunicação do Evangelho, tanto é que os Evangelhos são escritos em hebraico, em grego, apenas o Evangelho de Mateus talvez tenha sido escrito em hebraico, muitos livros da Bíblia escritos em grego. Então o grego, né, foi uma língua que serviu de base à evangelização, né, e a logística romana que também serviu. E quando Roma se tornou cristã, a partir do ano 385, quando o imperador Teodósio decretou o cristianismo como a religião de todo o império, o que aconteceu? Todo o mundo civilizado se tornou cristão. O resto era bárbaros, né, que os romanos nem consideravam como cidadãos, porque não tinham a cultura romana, não tinha as leis romanas, não tinha a língua romana. Então, essa plenitude dos tempos, a gente vê que tem aí um significado. E nasceu de uma mulher. Então, a gente vai conversar um pouco aqui, na semana que vem também, os dogmas sobre Nossa Senhora. Por que Deus escolheu essa mulher? Qual é o sentido da virgindade, da Imaculada Conceição, o sentido da assunção ao céu, né? E da maternidade divina? Por que a igreja dogmatizou essas verdades? Professor, chegou uma pergunta aqui exatamente sobre Nossa Senhora. A Ana Denise perguntando: quem pisou na cabeça da serpente? Jesus Cristo ou Maria? Quem pisou a cabeça da serpente foi Jesus Cristo, né? Mas quem trouxe Jesus Cristo foi a Virgem Maria, né? Uma vez eu vi uma imagem interessante, que uma criança colocou o pezinho dela em cima de um escorpião, mas não conseguia matar o escorpião. Aí a mãe veio e pisou em cima do pé da criança e amassou o escorpião. Eu acho que foi Jesus e Maria. Maria trouxe Jesus. Agora, quem quebra realmente o mal
é Jesus, né? Jesus é o Salvador, é pelo sangue dele derramado que o demônio foi destronado, né? Santo Agostinho comparava o demônio a um cachorro na coleira, preso, amarrado numa corrente. Ele dizia, Cristo prendeu, ele só morde quem for lá brincar com ele, quem for lá mexer com ele. Se você não for lá, e o que é você ir lá mexer com ele? É você viver no pecado. Claro, isso tudo é parabólico, né? Corrente, coleira, é parabólico. O sentido disso é isso. Se você não vive no pecado, se você se afasta dele, não há problema. Agora, se você se joga no pecado, você vai lá, ficar ao alcance da corrente dele, né? Mas Cristo o amarrou, Santo Agostinho diz. Então a salvação vem por Jesus Cristo. Mas Maria trouxe o Salvador, né? É que diz o grande santo São Luís de Montfort. São Luís de Montfort diz assim: Deus não precisava de Maria, porque Deus não precisa de nada. Deus é todo poderoso. Mas se ele quis precisar de Maria, é porque aí tem um desígnio muito profundo, que a gente não pode deixar de considerar. Porque se Deus faz alguma coisa através de um caminho, é porque aquilo é o melhor. Deus é sapientíssimo. Se ele escolhe, por exemplo, o Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, a gente fica pensando, meu Deus, não tinha outro caminho menos doloroso? Certamente tinha, mas o melhor era esse. Então Deus escolheu esse, entendeu? E a gente não pode duvidar, a gente não pode duvidar de Deus, a gente não pode questionar Deus. Uma coisa que a gente nunca pode fazer na vida é questionar Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Uma miséria humana? Vou colocar Deus contra a parede, dizer por que o senhor fez assim, por que o senhor faz? Não, Senhor. Eu tenho que dar graças a Deus porque Deus fez assim. E procurar entender por que ele fez assim. Se eu não entender, eu vou dar graças a Deus do mesmo jeito. Sabe, porque uma coisa que é preciso dizer, Sandra, é o seguinte: na teologia a gente não entende tudo, não. A teologia é cheia de mistério. Então a gente tem certas coisas que é a fé. Você vai aceitar porque ele disse e ele não erra. É como se eu fosse dar uma aula aqui de física nuclear e colocar as equações, né, da física quântica, da mecânica relativística, de Schrödinger, não sei o quê. Quem é que vai entender? Mas vocês vão dizer que está errado? Não, eu tenho autoridade, eu estudei isso daqui. Uma coisa é você entender, outra coisa é duvidar da minha autoridade. Entende? É a mesma coisa quando a igreja coloca, quando Deus fala, eu não entendo. Não é porque eu não entendo que eu vou questionar a autoridade, o poder e a verdade de Deus. Não, eu vou baixar a cabeça e dizer, eu não entendo, mas eu sei que o senhor está certo. Jesus também não entendeu, né, quando estava na cruz, o plano do Pai ali, se podemos dizer assim, e não questionou, foi até o fim, né? Exatamente. E até, sabe, é bom dizer isso, até nos momentos de sofrimento, até nos momentos de morte, a gente tem que acreditar que Deus está ali comigo naquele momento, e se Ele permitiu aquilo, Ele sabe por quê, eu não sei. Por isso eu estou chorando desesperado, mas Ele sabe por quê. E se eu confio nele, se eu tenho fé nesse Deus, eu vou ver a salvação. Não é? Aquilo que Jesus disse para Marta e Maria, né? Se creres, verás a glória de Deus. Não, Lázaro não estava ressuscitado ainda. Se creres, verás a glória de Deus. Né? Tudo bem. Ô Sandro, eu quero aproveitar um minutinho para mostrar que esse livro, eu já mostrei rapidinho, mas quero mostrar de novo. O último livro que eu escrevi, Mulheres Sofridas. Por que escrevi esse livro? De tanto e-mail que eu recebo de sofrimento de mulheres, de lágrimas, né, que às vezes me fazem até chorar do lado de cá do computador. Então, eu quis escrever esse livro para colocar um pouco aí de consolo na fé para esses problemas, né? Quero mostrar também um livro que nós vamos usar muito esse ano, Dogmas da Fé, né, baseado aí em todas as verdades da nossa fé católica, né, os dogmas da nossa fé, e quero mostrar, né, esses 3 cursos que eu estou gravando com muito carinho. Um curso de História da Igreja,
pegando os 21 séculos de história da igreja. Eu estou gravando por século, século I, século II. Então, os 5 primeiros da história antiga. Depois do século VI até o século XVI, Idade Média. Depois do século XVII ou XVI até XXI, Idade Moderna e Contemporânea. Porque se a gente não conhecer a história da igreja, a gente não sabe defender a igreja. Conhecendo a história da igreja, a gente ama muito mais a igreja, serve melhor a igreja. Depois, um curso que gravei sobre a Bíblia, os 72 volumes da Bíblia, explicando cada um deles detalhadamente, usando livros de bons biblistas. E depois, um curso sobre o catecismo da Igreja Católica. Com isso, a nossa fé, neste ano da fé, pode ser muito fortalecida, né? Claro que com tudo que a igreja nos oferece. Esse é um esforço a mais que nós estamos fazendo aí. Professor, mais alguma coisa aí? José de Minas Gerais, eu não entendi muito bem aqui a pergunta dele, mas o que deu para entender aqui, ele falou que um outro programa ele viu o senhor dizendo que a caridade do cristão é melhor do que a caridade do cristão é pregar o evangelho. Que isso vale mais do que doar todas as suas coisas aos pobres e fazer caridade. Ele queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso, a diferença. A gente não dispensa nada. São 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, né? A gente tem que fazer a caridade, mas a caridade não é a mesma coisa que filantropia. Qual é a diferença de caridade e de filantropia? A caridade cristã você faz porque você ama a Deus, e porque você ama a Deus, você ama os filhos de Deus, entendeu? Então, porque você é meu irmão, filho do mesmo pai, então eu tenho que te ajudar. Eu não posso deixar, eu tenho que amar a você como eu amo a mim, o que Jesus diz. Isso é caridade cristã. Filantropia é aquilo que os filósofos estoicos faziam. Os filósofos estoicos lá, né, dos gregos, faziam o bem, mas assim, sem sentir nada, entende? Não é porque você é filho de Deus, nem acreditavam nisso, então é filantropia, não é? A caridade é importantíssima, é o que esse Papa tem falado tanto, vamos fazer a caridade, né? E olha, nunca houve na história da humanidade uma instituição que fizesse tanta caridade como a Igreja Católica, a gente pode dizer isso abertamente. Quando o Império Romano desabou, lá no ano 476, que os bárbaros tomaram conta do Império, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Então, todas as instituições de caridade, quem fazia era a Igreja Católica. Isso até hoje. A assistência social do governo começou há muito pouco tempo. Até, nós podemos dizer, 1800, 1900, toda a caridade no mundo, orfanatos, hospitais, santas casas de misericórdia, quem é que fundou? A Igreja Católica Apostólica Romana. Depois da Revolução Industrial na Inglaterra, que surgiram os sindicatos, surgiram as outras coisas, e essa assistência social foi passando para a mão do Estado. Mas não era assim, não. A igreja que se incumbia dessa coisa. Pouca gente sabe então, disso. A caridade de um São Vicente de Paulo, caridade de um São Camilo de Lério, caridade de Santa Teresa, isso sempre existiu na história da igreja. Então nós temos que pregar o Evangelho e a caridade andam juntos, são duas coisas inseparáveis, né? Bom, terminou o tempo, não é? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Sandro, pode se despedir aí dos nossos telespectadores. Hoje não tem sorteio? Hoje não. Eu preciso trazer o livro para sortear, né? Na semana que vem, Sandro, vamos lembrar de sortear o Mulheres Sofridas, tá certo? Eu gosto sempre de fazer as pessoas que participam, são muitos, né, que participam. Tem bastante gente que participa. Eu gosto de deixar um presentinho aí. Vamos pedir então aos nossos padres e diáconos que nos acompanham de casa, que nos dê a bênção, mesmo à distância, para nós que estamos aqui, para as pessoas que estão em casa, né? Para que Deus nos socorra nos nossos males. Coloque diante de Deus agora a sua intenção, o seu pedido, aquilo que você precisa hoje, para a sua vida, para a sua família. E eu peço a Deus que pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, né? E por essa bênção
dos padres, dos diáconos, a graça de Deus chegue a cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo, obrigado a vocês de casa que nos acompanharam, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.